não tenho nada para fazer em casa e eu estou acostumado a ir à igreja, eu estou acostumado a cantar 3 hinos, a seguir aquele sistema, aquele negócio mecânico feito robô, não é? A pessoa está acostumada e vai, é assim que o religioso age. Mas o filho não. O filho não, eu vou para a igreja porque eu preciso do pai. Eu vou para a igreja porque eu quero o colo do pai. Eu vou para a igreja porque hoje eu quero um abraço de Deus. Hoje eu quero ouvir a voz do meu pai. Eu vou falar com o meu pai. O meu pai vai falar comigo. O meu pai vai me dar uma resposta. É assim, irmão, está vendo a diferença? Entendeu? Não seja religioso. Muitas vezes as coisas do dia a dia querem nos levar para que nós nos tornemos um religioso. Mas é muito importante a gente não ser religioso. Religioso muitas vezes é aquela pessoa que fica aí na igreja, e na igreja, e na igreja. E muitas vezes na igreja é de um jeito, em casa é de outro, na rua é de outro jeito. Mas o Filho de Deus não. O Filho de Deus em casa é de um jeito, na igreja é de um jeito e na rua é do mesmo jeito. É Filho de Deus. Alguém tem que olhar para mim, tem que olhar para você e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Amém? Alguém tem que olhar para mim e tem que ver Deus em você e ver Deus em mim. Eu conheço pessoas que se converteram só através do testemunho. Minha tia Zezé. Minha tia Zezé se converteu através do testemunho de uma irmã. A irmã pregou para ela, a irmã contou testemunho para ela. Não, irmão. Ela via a irmã vindo à igreja, ela via a irmã orando, ela via a irmã orando, ela via a irmã buscando a Deus e ela começou a admirar aquela irmã e disse: escuta, eu vou ser crente que nem aquela irmã ali. E chegou o momento dela aceitar Jesus e aceitou Jesus através do testemunho da irmã. Como é que está o teu testemunho? Glória a Deus. É isso, irmão. É sobre isso. Está entendendo? É sobre isso. O filho, ele quer obedecer ao pai. Vanessa, ela ensinou aqui sobre a oração em línguas. Está entendendo a importância da oração em línguas? Nós fomos para o seminário com o apóstolo Judá Bertelli, lá em Casa Caiada, e ele falou: olha, se me oferecesse 10 milhões, aqui está 10 milhões, e aqui está a oração em língua, o que é que você quer? Ele disse: eu quero a oração em língua, fica com essa merreca para lá. Porque quando nós oramos em língua, a nossa vida é edificada. A oração em língua serve para uma edificação. O que é uma edificação? É uma construção. Quando eu estou orando em línguas, eu estou colocando um tijolo ali, estou colocando mais um tijolo. E quando o crente ele ora em língua, ele cresce espiritualmente. A gente não pode querer ficar a vida toda com meninos espirituais, não. Só tomando leitinho, não, irmão. A gente tem que crescer. Tem que comer uma coisinha mais forte, tem que tomar uma vitamina, tem que depois tá tomando, comer um mocotózinho. É assim, irmão. É assim na vida espiritual. Mas tem pessoas que só querem estar tomando leite o tempo todo, a vida toda. Passa 1 ano, passa 5 anos, passa 10 anos, e a gente encontra aquela pessoa. E aí a pessoa, como tu tá? Só está tomando leite. Só está tomando leite. Eu não quero isso para mim não, irmão. Você quer isso para você? Glória a Deus. Então se esforce. A nossa vida espiritual ela requer esforço. Coloque em prática o que a gente tem ensinado. Amém? Coloque em prática. Porque não vai adiantar de nada. Eu posso ensinar milhares de coisas aqui, mas a gente já tem ensinado muita coisa. A gente já tem ensinado muita coisa. Eu posso ensinar milhares de coisas aqui. Mas se você não colocar em prática, irmão, está entendendo? Vai adiantar de alguma coisa?
Agora, quando eu coloco em prática, quando Deus ele diz para eu amar, eu começo a amar mais. Quando Deus ele diz para eu ter fé, eu começo a ter mais fé. Quando Deus ele diz para eu fechar a boca, eu começo a fechar mais a boca. Quando Deus ele diz para me santificar, eu começo a me santificar mais. E ali eu vou crescendo espiritual, crescendo, crescendo, crescendo. Existem 3 pilares para o nosso crescimento espiritual. 3 pilares. O primeiro pilar para o nosso crescimento espiritual é o jejum. O segundo pilar para o nosso crescimento espiritual é a santificação. É os 3 pilares principais. E existem níveis de santificação. Existem níveis de jejum. Existem níveis. Pessoas que jejuam 7 dias. Tem pessoas que jejuam 3 dias. Tem pessoas que já jejuaram 40 dias só na água. Está entendendo? Então existem níveis. Existem níveis de santificação. A Bíblia diz que quem é santo se santifique mais. Esther fala esse versículo direto. É Deus usando ela para mim, para minha esposa. Quem é santo se santifique mais. Quem é sujo se suje mais. Eu entendo que é Deus falando comigo. Está entendendo, irmãos? Santificar. O que é se santificar? Eu fazer uma análise da minha vida e dizer o que é que na minha vida não está agradando ao Pai. O que é que na minha vida não está agradando ao Pai? Não está agradando isso. Aí eu vou pegando e vou me esforçar para eliminar essas coisas que eu estou fazendo na minha vida que não está agradando ao Pai. O religioso muitas vezes ele procura agradar o pastor, procura agradar a pastora, procura agradar o presbítero da igreja. Já o crente não. Que o fiel, o filho de Deus, o que faz parte do reino de Deus, ele procura agradar o rei, ele procura agradar o Pai. Porque ele agradando ao Pai, ele vai agradar o presbítero, ele vai agradar ao pastor, ele vai agradar a pastora, vai agradar o apóstolo. Está entendendo o que eu estou querendo falar? Está vendo a diferença do religioso? Tem que agradar a Deus, porque agradando a Deus agrada o pastor. Está entendendo? A gente tem que construir aqui uma igreja que procura dar o melhor para Deus. Porque tem pessoas por aí procurando dar o resto para Deus. Você sabia disso? Foi. Temos que fazer a diferença. Temos que fazer a diferença, senão nós só vamos estar perdendo nosso tempo. Para nós nos firmarmos e sermos crentes verdadeiros, cristãos verdadeiros e filhos de Deus, o primeiro é o jejum, o segundo é a santificação e o terceiro é a oração. Está entendendo? Às vezes a gente quer procurar saber, adquirir um conhecimento em uma coisa estrambólica, em uma coisa enorme, não sei o que, e as coisas simples, as coisas mínimas, fica falhando nas coisas mínimas, irmão. Como é que eu vou querer um conhecimento de uma coisa que ninguém sabe, um conhecimento maior, se eu estou errando nas coisas mínimas? Então eu tenho que procurar praticar o mínimo, para depois eu fazer o médio, e depois eu partir para o avançado. Está entendendo, irmão, como é que é as coisas? Tem pessoas que querem ver o avançado, mas não faz o mínimo. Quer ver só um exemplo? Chegar na igreja de 7 horas. Eu disse a Vanessa que eu estava pensando em mudar o culto para 6 horas. Para ver se a gente começa de 7. Coisa mínima. Não é? Porque a gente tem todo o tempo do mundo, só tem 2 horinhas para Deus. E mesmo assim a gente 2 horinhas capenga.
que a gente quer dar para Deus. Muitas vezes chega meia hora atrasado e Deus esperando a gente. A gente deixa Deus esperando a gente, irmão. A gente era para chegar cedo, para clamar pela presença de Deus. Deus, eu quero tua presença. Tu não vai me esperar, não. Quem está te esperando aqui sou eu. Aleluia. Está entendendo, irmão? Verdade. Glória a Deus. Então se esforce, irmão, para dar o melhor para Deus, amém? Eu quero deixar um versículo aqui no livro de Daniel. Livro de Daniel, no capítulo de número 2. E o versículo de número 21, Daniel 2 e 21. Vou falar sobre um assunto importantíssimo. A parte A do versículo somente. Versículo de número 28 também. 21 a parte A e o 28. Diz assim a palavra de Deus: Ele que muda os tempos e as horas. Versículo 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Amém? Só esses dois versículos, em nome de Jesus. Ore por mim nessa noite, Pai. Estamos aqui na tua presença, Senhor. Que tu possa abrir, Senhor, O Espírito de revelação. o coração de cada um para receber a tua palavra. Que nós façamos como Davi fez, Senhor, que fala nos Salmos: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para te agradar. Escondi a tua palavra no meu coração para te honrar, Senhor. Tu és o nosso Pai, estamos aqui para exercer a nossa comunhão e ouvir a tua voz. Continua falando conosco em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero falar hoje à noite aqui. Eu sei que Vanessa já falou um pouco, não é? Porque o assunto é extenso. E se a gente fosse falarmos detalhadamente, seria uma semana falando sobre esse assunto. Amém? Mas como eu não quero estar falando uma semana sobre o mesmo assunto, amém? Eu vou dar uma pincelada aqui e depois nós vamos mandar o vídeo no grupo e os irmãos assistem o vídeo no grupo e entenda, não é? Escute, receba a palavra e entenda que é sobre tempos e estações, não é? Sobre o calendário de Deus. Quem aqui já ouviu falar que Deus ele tem um calendário? Você sabia que Deus ele tem um calendário e que quer que a gente sigamos aquele calendário que Ele estabeleceu? Que calendário você segue? Você segue o calendário de Deus? Segue o calendário de Deus? Se Deus tem um calendário e Ele estabeleceu para que nós seguíssemos aquele calendário, por que nós não seguimos? Está entendendo? O assunto que eu vou tratar aqui nessa noite, ele traz uma bênção de aceleração, uma unção de aceleração. Quando eu coloco em prática, veja bem, entenda, quando eu colocar em prática esse assunto aqui que eu vou trazer nessa noite, o que é que vai acontecer na sua vida?
O que você ia receber em 10 anos, você vai receber em 1 ano. Está entendendo? Diga assim, o que eu ia receber em 10 anos. Eu ia receber em 10 anos. Eu vou receber em 1 ano. Vou receber em 1 ano. Porque a unção de aceleração vai vir sobre a sua vida, porque você vai estar posicionada. Aleluia. No tempo de Deus. Está entendendo? No tempo de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos posicionados no tempo errado. Nós seguimos o calendário errado, porque é o calendário gregoriano. É esse calendário que a gente tem em casa de 12 meses. E muitas pessoas chegam assim. Mister, venha, pra cá. Agora. Vai pra lá, Esther. Bora. Vai, eu só vou continuar com tudo quando você for pra lá. Pra cá, vá pra bora. lá. Tá atrapalhando a irmã. Bora. Glória a Deus. Então muitas vezes a gente chega ao final de ano, aí vai no supermercado e nós dizemos mesmo assim: você tem um promo aí para me dar? Quem já fez isso aqui? Você tem um promo? De onde vem essa palavra promo? Você já procurou saber? É porque muitas vezes a gente não procura entender o significado das coisas. Você já procurou saber o que significa promo? A palavra promo vem da palavra cronos. A palavra cronos denota o quê? Denota tempo. E a palavra cronos vem do Deus Cronos. Está entendendo? A palavra cronos, a palavra crono significa cronos, que significa tempo. E a palavra cronos vem do Deus Cronos. Quem era o Deus Cronos? Quem era o Deus Cronos? O Deus Cronos era o pai de Zeus, o pai de Poseidon. E sabe o que ele fazia? Ele pegava os seus filhos e engolia os seus filhos vivos. Está entendendo, irmão? Coisa que a gente não sabe, coisa que a gente não busca saber. Mas a Bíblia, o versículo que nós lemos de Deus, ele nos revela os tempos e as estações. Deus, ele nos revela o significado das coisas, assim como Deus, ele revelou a Daniel. Está entendendo? Então Cronos matava. Quem se livrou, quem conseguiu livrar eles foi a mãe deles, a mãe de Zeus e de Poseidon, que são duas entidades malignas. Conseguiu livrar ele da mão de Cronos, e eles sobreviveram e lutaram contra o pai e mataram o pai. Veja que coisa. O pai tentava matar os filhos mataram o pai. Está entendendo, irmão? E você vai recebendo aquilo ali porque você está seguindo aquele calendário. Quando nós seguimos o calendário de Deus, o calendário de Deus é esse aqui, viu? Tá certo? Aqui tem o calendário de Deus e aqui tem o calendário gregoriano, que é esse calendário que a gente segue. Entendeu? Calendário de Deus vem de Nissan, Biá, Sivan, Tammuz, Ave, Elu, Tixiri, Exivan, Kislev, Tevet, Shevat e Adar. Esses são os meses bíblicos. É o calendário bíblico. É esse calendário que nós devemos seguir. Está entendendo? É esse calendário que Deus determinou que nós seguíssemos. Estou trazendo isso para vocês porque outrora a gente também seguia esse calendário gregoriano. E nós deixamos de seguir. Qual é a história do calendário? Primeiro, para eu entender o que acontece no calendário, eu tenho que entender a história do calendário. E qual é a história do calendário? Não é? Existiu vários impérios. Não é? Existiu o Império Babilônico. Depois do Império Babilônico veio os Medos e os Persas.
Depois dos médios e dos persas veio o Império Grego. Depois do Império Grego veio o Império Romano, ao qual nasceu o Senhor Jesus. Então, cada império, isso é história, viu? Cada império, eles quando dominavam aquelas nações, ele colocava ali a sua cultura. O Império Babilônia, ele tinha a sua cultura. E ele tinha no seu calendário. E o calendário babilônico, ele era feito para adorar os deuses da Babilônia. Está entendendo? Os deuses da Babilônia. Os calendários, os templos, as festas da Babilônia, era tudo feito para adorar os deuses da Babilônia. Os nomes que as pessoas recebiam, era tudo feito para adorar os deuses da Babilônia. Aí depois veio os médios e os persas. Depois dos médios e dos persas veio o Império Grego, com Alexandre o Grande. E eles estabeleceram a sua cultura. E quando eles estabelecem a sua cultura, ele traz também consigo o seu calendário. É aí onde vem a cultura grega, a adoração a Zeus, a adoração a Poseidon, a adoração a Apolo, e tudo isso são entidades malignas. Mais na frente a gente vai estudar isso em batalha espiritual. Está entendendo? Como vencer essas entidades malignas, quais armas que nós vamos usar, como usar essas armas, não é? Mas nós precisamos entender isso aqui, porque isso aqui é a base para trazer uma aceleração, como eu falei. E além de trazer uma aceleração na minha vida, quando eu vivo o calendário de Deus, eu vivo uma multiplicação também na minha vida. E quando eu vivo o calendário de Deus, eu trago também as bênçãos de prosperidade. Eu vou prosperar. Porque o diabo, ele não quer que a gente viva o calendário de Deus, porque ele não quer que a gente prospere. Enquanto nós estivermos aqui vivendo esse calendário aqui, muitas vezes a vida da gente vai estar travada. A gente sente a vida travada, não vai nem para frente. Entra ano, sai ano, é a mesma coisa, não melhora em nada. Mas quando a gente começa a viver esse calendário bíblico aqui, esse não, esse aqui, aí você vai ver a coisa andar. Porque eu estou andando no tempo de Deus. Entendeu? Todo o calendário, ele traz consigo bênçãos e maldição. Não é? Porque o calendário gregoriano, ele traz maldição. Porque, é como eu já falei para vocês, o calendário gregoriano, ele está estabelecido na base dele, são os deuses da Babilônia. Aí depois veio a Grécia, fez o calendário grego, estabelecido nos deuses da Grécia, a qual eu já falei aqui, Zeus, Apolo, Poseidon, e por aí vai. Está entendendo? Cronos. Esses são os deuses da Grécia. E depois veio Roma. Aí quando Roma, ela vem e tem um calendário gregoriano, eles fazem o que? Criam o calendário de acordo com os seus deuses, os deuses romanos. Você sabia que o mês de janeiro é homenagem a um deus romano? Sim ou não? Deus Jano. Você sabia que existe o deus Jano? O mês de janeiro não existia. A princípio, quando eles criaram 10 meses. Janeiro não existia. Aí depois eles estabeleceram esse mês. Criaram esse mês em homenagem ao deus Jano. Fevereiro, homenagem ao deus Fergus, deus maligno, deus da morte. Fergus. É por isso que acontece tanta morte em fevereiro. Eu não sei se vocês já perceberam isso. É o mês que mais acontece morte. Você liga o jornal, morreu mais de 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, e você fica olhando assim, meu Deus, será que isso tem uma explicação? Tem, por causa do Deus do mês.
Deus, toda entidade maligna. Isso são entidades malignas. Janeiro é Jano. Janeiro é Jano. É o Deus dos portais. Deus que abre os portais malignos. E muitas vezes é feliz ano novo. E quem conhece o calendário bíblico diz feliz ano novo, porque é cada de Jano. Está entendendo? Porque o mês nem homenagem a Jano. É por isso que a gente não comemora ano novo em janeiro. A gente comemora ano novo em Nissan, que é entre março e abril. Vocês se lembram que eu disse aqui que o nosso ano começou e que a gente fez uma oração aqui por causa disso? Entre março e abril, mês de Nissan, foi onde começou. Nós estamos no ano 586. Está entendendo a diferença? Então, quando eu sigo aquele calendário, eu vou receber as cargas daquele calendário. Toda a carga das entidades malignas babilônicas, das entidades malignas gregas, das entidades malignas romanas. Está entendendo? O porquê que eu não devo seguir o calendário. Uma coisa que nos foi imposta. A gente não segue porque não é a gente, não, eu quero, eu amo esse calendário. Não, nos foi imposta. Nós já recebemos aquilo, foi passado de geração em geração, a gente foi recebendo aquilo ali. Entendeu? Não, nós não fazemos porque nós queremos. Mas a palavra de Deus, ela diz: conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Uma coisa, irmão, eu fazer uma coisa errada sem eu saber o que eu estou fazendo. Outra coisa é eu fazer uma coisa errada, você recebendo as informações do dia que aquilo é errado, e você continuar fazendo. Então, no momento que eu estou seguindo o calendário, eu estou recebendo essas cargas de idolatria que Deus abomina, esses portais, porque muitas vezes a gente falava que fulano fumou por tabela. Você já ouviu falar isso? Quer fumar por tabela? Quem já ouviu falar isso? Fulano fumou por tabela. É quando a gente tinha uma pessoa fumando e a gente chegava perto da pessoa e começava a fumar, começava a conversar com a pessoa, e a pessoa estava fumando, e a gente ia inalando aquela fumaça ali, fumou por tabela. Está entendendo? A mesma coisa somos nós. Nós nos foi imposto um calendário e nós seguimos aquele calendário idólatra, e nós nos tornamos idólatra por tabela, porque nos foi imposto. Entendeu? E é como eu falei, existem maldições que são maldições diretas, mas existem maldições, como é que eu posso falar, professor? Existem maldições que não é uma maldição direta, é uma maldição indireta. Existem maldições que são maldição direta, e existem maldições que são maldição direta. Está entendendo? Eu fazer uma coisa que aquilo ali vai trazer uma maldição direta, mas eu fazer uma coisa pensando que eu estou fazendo, mas aquilo ali vai me trazer uma maldição indireta. Por exemplo, eu comer uma comida consagrada aí, sem eu saber que aquela comida está consagrada, vai me trazer maldição de todo jeito. É por isso que eu tenho que orar antes de comer. A mesma coisa é o calendário. Quando eu vivo num calendário que não é o calendário de Deus, não é o tempo de Deus que Deus quer, eu vou trazer sobre a minha vida maldições indiretas. É 5.786 o ano. 5.786 o ano que nós estamos. Amém? Ele termina em fevereiro do ano que vem, no mês de Adar. É o final do ano. Então, irmãos, eu vou viver uma maldição indireta, porque eu vou receber aquela carga de idolatria todinha.
É isso que eu quero que você entenda. Quero que você peça perdão a Deus. Quero que você quebre essa maldição de ter vivido nesse calendário. E quero que você entre no calendário de Deus. E comemora as festas. Está entendendo? Outras coisas eu vou entrar aí, não cheguei ainda não. Está entendendo? Então tem um mês de cada mês, o mês de janeiro. É Deus Jano, mês de fevereiro é o Deus Ferro. Aí vem março, vem abril, cada mês tem um significado. Setembro significa mês 7. Outubro significa mês 8. Novembro 9, dezembro 10. Julho, não existia o mês julho, mas foi incluído, só existiam 10 meses, no calendário romano foi incluído o mês julho, em homenagem ao imperador Júlio César. Junho é um mês em homenagem ao deus Juno. Está entendendo? Aí o que é que aconteceu? O imperador se converteu ao cristianismo. Não, o imperador se converteu ao cristianismo. Aí vamos fazer um calendário católico agora. Isso é história. O que eu estou contando para você é história. Vamos fazer um calendário católico agora. Aí se criou um calendário católico. Aí, olha o que eles fizeram. Na festa do Deus Sol, que era em 25 de dezembro, a festa do Deus Sol, não, 25 de dezembro nós não vamos comemorar mais a festa do Deus Sol, ou vamos continuar comemorando a festa do Deus Sol, sendo que como é uma festa muito popular, nós vamos colocar a festa de Jesus, do nascimento de Jesus, e Jesus nunca nasceu em janeiro. Me pergunte por que, pastor, Jesus não nasceu em janeiro? Me pergunte. Hã? Não escutei não. Por que, pastor? 1, 2, 3 e... Sabe por quê? Jesus nasceu em dezembro, 25 de dezembro, porque 25 de dezembro era inverno. Não é? E a Bíblia diz que os anjos estavam pastores ali apacentando as ovelhas. E os anjos vieram dar boas-vindas do nascimento de Jesus aos pastores. E os pastores foram lá visitar Jesus. E isso nunca ia acontecer se fosse no inverno. Os pastores não apacentam ovelha no inverno. E qual foi o mês que o Senhor Jesus nasceu? Provavelmente entre agosto e setembro. Provavelmente no mês de agosto. Foi o mês que o Senhor Jesus nasceu. Segundo a escala de sacerdotes do templo em Jerusalém, segundo a escala de sacerdotes do templo em Jerusalém, que o anjo visitou João Batista dizendo que ele ia ser pai, amém? E como prova, não é, que ele ia ser pai, Maria já estava grávida de 6 meses. Aí pela escala de João Batista a gente sabe que foi em agosto, não foi em dezembro. Ah, mas eu vou comemorar. Está errado, não pode comemorar. Você vai estar comemorando uma mentira. Quem é o pai da mentira? Está entendendo, irmão? A gente não comemora 25 de dezembro. Está entendendo? Não se sabe o dia que Jesus nasceu, mas foi em mês de agosto. Dia das Mães, a deusa Maia. Era em homenagem a deusa Maia, ele colocou o Dia das Mães. Dia dos Pais, o deus Apolo. Páscoa. Está entendendo as cargas de idolatria, as cargas de religiosidade que a gente recebe quando a gente passa a seguir aquele calendário Páscoa? Não tem nada a ver com chocolate, Páscoa. Não tem nada a ver com ovo.
Não tem nada a ver com coelho. Isso é sincretismo religioso. Existia uma deusa que ela fez um pacto com uma entidade. E aquela entidade é simbolizada no coelho e no ovo. Entendeu? Uma deusa que fez um pacto com a entidade, e aquela entidade é simbolizada no coelho e no ovo. É a deusa da fertilidade. E Páscoa tem a ver com o quê? Páscoa tem a ver com cordeiro morto. Páscoa tem a ver com ervas amargas. Foi assim que Deus nos ensinou a comer carne de cordeiro com ervas amargas. Quando o pessoal comemorou a primeira Páscoa, foi quando ele saiu do Egito para a terra prometida, para Canaã. Foi quando eles comemoraram a primeira Páscoa. Então Páscoa não tem nada a ver, e Páscoa não se comemorava nessa data. Páscoa não se comemora, né, na data que nós comemoramos. Se comemora antes, um pouco antes, no calendário bíblico. Então existem todas essas cargas, irmãos. Todas essas cargas. Aí muitas vezes a gente vai para a escola, aí chega lá, Saci Pererê, tudo entidade maligna, mula sem cabeça, entidade maligna. E a gente, os filhos lá estão comemorando. E a gente está colocando os filhos da gente debaixo de maldição. A minha não comemora. A minha não comemora. Os professores da escola já sabem. A minha não comemora. Eu comemorei. Você comemorou? Perto de mula sem cabeça, assim pererê, não sei o que, faz desenho. São João, comidas consagradas a santo, e vou comer comida consagrada a santo, trazer maldição para a vida da gente. Para quebrar o copo. Está entendendo, irmão? Então, quando a gente começa a seguir esse calendário, começa a seguir essas festas, aí nós vamos trazer todas essas maldições sobre a nossa vida e sobre a nossa família. E a nossa vida vai estagnar, vai emperrar, nós não vamos prosperar, nossos filhos não vão prosperar, vai vir azar, vai acontecer acidente, vão acontecer brigas, vão acontecer confusões, porque eu estou no tempo errado. Eu era para seguir o tempo de Deus. O tempo que Deus estabeleceu, eu estou seguindo o tempo que o homem estabeleceu, com base nos seus deuses, nas suas idolatrias e nas festas consagradas aos deuses. Mas aí eu passo a seguir o calendário de Deus, não é? Existe uma transição. Eu começo a seguir o calendário de Deus. E quando eu começo a seguir o calendário de Deus, aí a minha história muda. A minha história muda. As bênçãos, ela começa a vir. As bênçãos que estavam bloqueadas, as bênçãos que estavam paradas lá no céu, Deus, ele libera a bênção. Por quê? Porque eu estou posicionado no tempo de Deus. Entendeu? Aí chega uma festa de Páscoa, eu vou lá e oferto minha oferta de Páscoa. Oi, irmão, é uma coisa tão poderosa, se você soubesse disso. A festa de Páscoa bíblica, dentro do calendário bíblico, entenda. É por isso que a gente vai estar dizendo aqui, olha, tal e tal mês é o mês tal, a gente vai no calendário de Deus, a gente vai comemorar essa festa. Aí você já se prepara, porque a gente vai comemorar. Dia 1 de junho, a próxima. Dia 1 de junho. Dia 1 de junho. Pentecostes. É no mês de Sivan ainda, né, amor? É a próxima festa, a festa de Pentecostes. Está vendo aqui? Aqui tem a referência bíblica. É a próxima festa ordenada por Deus. Festa de Pentecostes. Uma festa poderosíssima. Porque existem os portais. Você sabia que existem os portais? Existem portas, existem portais, existem janelas. A Bíblia diz no versículo do dízimo lá,
que a gente fala muito aqui, trazei os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento em minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu. Tem janela, irmão, tem portas. Existe um tempo para eu entregar uma época, um período estabelecido por Deus para eu entregar o meu dízimo. Não é entregar de todo jeito. As coisas para Deus não é feito na bagunça, não. Deus ele estabeleceu para eu entregar no princípio de cada mês que vai começar. Porque eu vou abençoar todo o meu mês. Eu vou abençoar toda a minha casa. Eu vou abençoar toda a minha família. Eu vou abençoar toda a minha fazenda. E eu vou proteger. E se primeiro entrega a primícia já está dizendo, em primeiro lugar primícia, e depois entrega o dízimo. Não é porque a primícia protege, e o dízimo abençoa, e a oferta ela multiplica. E a gente não só fala isso, não só ensina isso, a gente vive isso. A gente entrega a nossa primícia, a gente entrega o nosso dízimo. Senão eu não vou estar ensinando uma coisa a você aqui que eu não vivo, de forma nenhuma. Você nunca vai ver eu ensinando uma coisa aqui que eu não vivo. Então a gente vive isso. A Bíblia ela ordena isso. Todo princípio do mês você vai vir, vai entregar ao sacerdote, e o sacerdote vai orar, abençoando a sua casa. E fala assim: a gente entrega o nosso dízimo, né, irmã? Né, Vanessa? Ao apóstolo. E o apóstolo ele nos abençoa a nossa casa, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família. A gente entrega o dízimo e a primícia todo mês, abençoa o nosso ministério. Até Abraão era rico, mas Abraão ele não tinha a bênção de Deus. Ele passou a ter a bênção de Deus depois que ele pegou, deu o seu dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque abençoou. Ele passou a ter a bênção de Deus. Então nós temos que ter um sacerdote que libere a bênção sobre a nossa vida. É por isso que toda mês eu estou indo ao monte orar, apresentando os dizimistas e os ofertantes. E quando os dizimistas e os ofertantes estão posicionados dentro do calendário de Deus, aí a aceleração vai vir, aí a prosperidade vai vir, aí a multiplicação vai vir. Existe uma unção de multiplicação, existe uma unção para cada mês. Você sabia disso? Nós fomos muito roubados, porque a gente não se posicionou. Mas Deus vai restituir. Diga, Deus vai restituir na minha vida. Aleluia. Porque eu vou colocar a palavra do Senhor em prática. E as bênçãos que o inimigo roubou, eu vou receber tudo em dobro. Diga, eu vou receber tudo em dobro. Glória a Deus, porque eu vou estar posicionado. E a coisa maravilhosa, irmão, a gente sente a presença de Deus quando a gente comemora as festas bíblicas. Nós comemoramos as festas, o Yom Kippur, nós comemoramos a festa de Pentecostes, nós comemoramos a festa dos tabernáculos, todas as festas bíblicas ordenadas por Deus. Cada festa bíblica tem um portal desse, é um portal espiritual que se abre. E quando eu oferto, quando eu me posiciono nesse portal, em oração, em jejum, e ofertando, irmão, o Espírito Santo veio para a terra quando? Foi em que festa dessa que o Espírito Santo veio para a terra? A festa de Pentecoste. Estava todo mundo reunido em Jerusalém, e o Espírito Santo ele veio na festa de Pentecoste. Por que o Espírito Santo veio na festa de Pentecoste? Será que foi uma coincidência? Não, irmão, porque a festa de Pentecostes é um portal espiritual. É isso que eu tenho para ensinar a vocês, coisas que em nenhum lugar você vai aprender. Se
se aprende coisas para você se tornar um religioso. As igrejas por aí se ensinam coisas para você se tornar um religioso. Eu ensino aqui coisas para você ser filho de Deus, filha de Deus, e você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. É isso que eu ensino aqui para você viver. Glória a Deus. Se você colocar em prática, você vai viver. Você, sua família, todos que estão à sua volta vão viver. E o Espírito Santo, ele veio. E é tão bom, irmão, como nós nos posicionamos em jejum, em oração, como nós vamos nos posicionar na festa de Pentecostes agora, em jejum, em oração. E vamos comemorar a festa de Pentecostes. Vamos comemorar a vinda do Deus Espírito Santo que veio para habitar conosco, o ser mais sensível da Trindade. E vamos trazer as bênçãos de Deus. Quando nós comemoramos, nós trazemos as bênçãos de Deus, porque o povo judeu é um povo próspero. Você já viu algum judeu pedindo esmola? Hã? Não, irmão, nem vai ver. Porque é um povo próspero. Porque é um povo que segue o calendário de Deus, estabelecido por Deus. Está entendendo o segredo dos judeus? Esse é o segredo da prosperidade dos judeus. Mas pequenininho, menor do que Pernambuco. Pernambuco dá 2 de Israel. Pernambuco dá 2 a 3 de Israel. Pernambuco. E são um dos povos mais ricos do planeta. Silvio Santos era judeu. Tem outros judeus aí, os homens mais ricos do planeta. Linhagem judaica. E nós temos muitos brasileiros descendentes de judeu também. Glória a Deus. Então é isso que eu quero que você entenda. Coloque isso na sua mente. Entenda. Se tiver alguma dúvida, nos procure, a gente vai tirar a dúvida. E a gente vai ensinar você a colocar o calendário bíblico em prática. Não precisa colocar do dia para a noite, não. Mas o importante é que você coloque, para você não estar recebendo maldição na sua vida, na sua casa, na sua família. O importante é que você coloque o calendário bíblico para você estar recebendo as bênçãos de aceleração, de multiplicação e de prosperidade. É isso que eu desejo para a tua vida. É isso que Deus ele quer para a tua vida. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou estar orando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E eu vou estar ungindo, selando isso. E quando você orar, eu quero que você preste atenção. Amém? Estou falando aqui, é extremamente importante. Quando for orar, você ore e diga: eu quebro toda a carga maldição desse calendário sobre a minha casa. Eu quebro toda a carga de maldição desse calendário, dessa idolatria. Eu peço perdão a Deus. Eu quero que você ore assim. Como é que você vai orar? Pedindo para Deus quebrar toda a carga de maldição e pedindo perdão pela idolatria estabelecida pelo calendário. Amém? E eu vou te ungir em nome de Jesus, e você vai passar a seguir o calendário bíblico. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, começa a orar. Pedir perdão a Deus. Aleluia, pelo tempo que você passou da ignorância, seguindo esse calendário, dentro do calendário, fora do tempo de Deus, recebendo maldição para a tua casa, recebendo maldição para a tua vida, recebendo maldição de idolatria, recebendo maldição de deuses estranhos. Ora aí a Deus. Aleluia, diz: Senhor, eu quebro, Senhor, todas essas maldições, esse período que eu passei dentro desse calendário, Senhor, eu quebro toda maldição na minha casa, na minha vida, na minha família. Ora aí e diz: Senhor, eu peço perdão, Senhor, pelo tempo da ignorância.
A tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E agora estou conhecendo a verdade, Senhor. E eu vou me posicionar dentro da tua vontade, dentro do teu calendário, dentro do tempo que tu estabelecesse para a minha vida. Oh Senhor, eu quero ungir a tua filha, selando essas palavras, Senhor. Quebra toda maldição, Senhor. A tua filha já pediu perdão em nome de Jesus.